Tem muitos autores que chegam aqui na Boitempo com uma expectativa de ter os seus livros não só editados com um bom trabalho editorial, mas também com uma divulgação bacana e enraizada mesmo, né? No sentido de, enfim, de não só aparecer na mídia, mas também de mobilizar público, de chegar no público específico da obra. Desde o princípio, a Boitempo é uma editora de pequeno, né, agora médio porte, com uma presença midiática de grande editora, né? Então a gente raramente tem algum lançamento que não vai aparecer em algum grande veículo de imprensa, porque temos um trabalho aqui sistemático muito forte, muito competente, né? O trabalho da Marina, da Clarissa, de buscar contemplar na mesma medida os comunicadores da grande imprensa, da mídia alternativa, até os comunicadores independentes, que têm feito um trabalho tão importante, qualificado, como este canal, com o qual estamos falando agora. Então, a gente tem essa preocupação desde o princípio, via de regra, trabalhando com autoras e autores muito preocupados, solícitos e disponíveis para isso. Então, muitas vezes o autor vai ter a primeira experiência de gravar com um podcast publicando aqui com a Boitempo, né? Mas daí vai dar confiança no nosso trabalho e depois acabam ficando super contentes, porque de fato a gente tem entre os comunicadores independentes alguns dos, enfim, melhores produtores de conteúdo, mais sérios, dedicados, né? E também são poucas editoras que também estão, acho que, percebendo isso e tal. Então a gente tem essa preocupação de, quando a gente pega um livro novo, uma autora nova e tal, de buscar se perguntar assim, qual que é o espaço para trabalhar esse livro, como que a gente chega nessas pessoas. E a gente tem levado o mesmo princípio que vem norteando a editora desde o princípio, de também não investir tanto na questão do patrocínio ou da compra de espaço publicitário, mas investir mesmo nas parcerias e de entender com que público cada um está dialogando, como que a gente pode também contribuir para o desenvolvimento dos comunicadores independentes, da mídia alternativa e tal. E de maneira geral os autores ficam muito gratos, né? A gente tem esse foco grande em organização de eventos, isso é um traço da casa e a gente tem muito orgulho de fazer o que a gente faz. Acho super importante também ressaltar o quanto isso é um trabalho de uma equipe interna super aguerrida, super disponível, super crente no que a gente está fazendo aqui. Então a gente teve agora em outubro esses dois grandes eventos que foram um seminário no SESC, né? O Seminário Internacional Democracia em Colapso, que tem uma interrogação no final, que reuniu 50 intelectuais do mundo inteiro para discutir os sentidos de democracia. E a gente trouxe ao Brasil com parceiros a Silvia Federici, a Patrícia Hill Collins, o Michel Louis e a Angela Davis, que nunca tinha vindo para São Paulo nem para o Rio de Janeiro. Foram 3 anos de trabalho para a gente conseguir trazer a Angela Davis para São Paulo e para o Rio de Janeiro, um trabalho bem intenso e desafiador. E foi um desafio que, felizmente, a gente tinha uma equipe super à altura dessa empreitada. E acho que foram eventos históricos, assim. Eu não consigo lembrar a última vez que eu vi uma editora organizando um evento que reuniu 20 mil pessoas para ver uma pensadora feminista negra, abolicionista penal, comunista, enfim, falar num parque para 20 mil pessoas, né? Às vezes eu acho que a gente nem tem a noção do que a gente está fazendo aqui, mas certamente a gente está trabalhando muito para plantar sementes e formar leitores e tal. Tem uma memória afetiva muito importante que esses eventos no SESC a gente organiza a cada 2 anos, e daí quando eu conheci a Débora Baldin, ela contou que a iniciação política dela foi num evento no SESC com a Boitempo em 2013, e daí, enfim, esse foi um dos lances que deixou mais emocionado, porque você pensar que uma pessoa que estava lá super jovem e assistindo lá as conferências do Zizek, do Harvey sobre Marx, fazendo suas anotações, e depois de alguns anos ela também já tinha se tornado uma comunicadora independente que estava levando adiante, sei lá, a obra da Kollontai de uma forma super inovadora. É muito emocionante. Daí você pensar que, pô, a gente reuniu mais de 20 mil pessoas, sei lá, é um lance legal e que eu acho bacana de ser, enfim, mimetizado, de ser
observado por outras editoras também, porque não é fácil, dá um trabalho enorme, é muito mais difícil e desafiador fisicamente, mentalmente, emocionalmente, do que comprar espaço em livraria. Comprar espaço em livraria, comprar espaço comercial, mesmo fazer parcerias com canais, tudo isso custa dinheiro, mas é bem menos desafiador e desgastante do que fazer o que a gente fez. E a gente tem sempre, eu tô aqui há quase 9 anos e a gente sempre tem uma equipe incrível trabalhando na Boitempo, não só no departamento de comunicação, né, no departamento comercial, editorial, administrativo, e tudo que a gente faz é fruto desse trabalho de uma equipe incrível. Então, se eu pudesse sugerir uma coisa, é que as editoras comprassem esse tipo de briga, ao invés de só esperar que o poder público invista na formação de leitores. Acho que o momento que a gente está vivendo, especialmente, de crise no mercado editorial e um governo fascista que não tem o menor interesse na formação cidadã ou política, é uma oportunidade interessante das editoras olharem para o que estão fazendo e refletirem sobre o trabalho que elas têm qualitativo mesmo. Porque não vai adiantar só focar em livros que deem certo por moda e que vendam bem por moda. Não é isso que vai fazer com que o mercado volte a crescer ou se expanda. É realmente assim, é um momento de se voltar para uma reflexão social da importância da leitura, da importância da formação dos leitores e tal. E, enfim, acho que tem um caso também que deixou a gente bem emocionado nesse último evento, que é a Patricia Hill Collins, né, uma pesquisadora super importante de feminismo negro, que foi uma das pioneiras do estudo da interseccionalidade na academia. Ela tem livros publicados por diversas editoras, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. E ela ficou super emocionada e hiper grata, acho que é a autora mais grata que eu já encontrei na vida, pelo trabalho que a gente fez com o livro dela, O Pensamento Feminista Negro. Ela falou para mais de 1.000 pessoas no Sesc, e depois ela deu autógrafos para umas 500 pessoas, super emocionada, batendo papo. Ela está aprendendo português, disse que na próxima vez que vier ao Brasil já vai estar sabendo falar tudo em português na hora dos autógrafos. E ela disse pra gente que aquela noite no Sesc tinha sido o ponto alto da carreira dela. E isso não é todo dia que a gente ouve algo do tipo, né? E não só ela disse que tinha sido o ponto alto da carreira dela, como ela também saiu daqui super inspirada e falando assim, nossa, queria eu que as outras editoras que publicam meus livros no mundo fossem que nem vocês. Eles não são que nem vocês. Então, esse foi um lance bem emocionante para o nosso trabalho, porque, via de regra, o trabalho numa editora é um trabalho muito invisibilizado, né? Porque a gente pega um livro na mão, ou a gente vai num evento e a gente dificilmente vê o trabalho por trás. Só quem trabalha no mercado tem, acho que, algum tipo de sensibilidade maior, ou quem é próximo de quem trabalha no mercado tem uma sensibilidade maior de, poxa, como é que esse livro foi feito, como é que ele chegou no interior, né, do Pará para um evento com um autor que veio de fora, sabe? É um trabalho super desafiador para o comercial conseguir colocar esse livro bonitinho na UFSCar de Sorocaba, para a comunicação conseguir conversar com os comunicadores locais e para o editorial, né? Assim, quando eu digo que o trabalho editorial é, via de regra, invisibilizado, é que quando você pega um livro bem editado na mão, você pensa, sei lá, nossa, como essa autora escreve bem, como esse livro tá bonito, mas a gente não pensa em quem é que estava por trás para ajudar que o texto da autora que escreve bem ficasse da forma perfeita, quem é que pensou no papel ideal, no acabamento correto, quem é que fez a equação para que o livro tivesse um preço de capa acessível para o público adequado, né? Porque, por exemplo, na questão dos livros de temática política, existe uma tendência à elitização da reflexão sobre política, porque se a gente tem só 3% do mercado voltado a livros de temática política, a gente acaba tendo tiragens menores, de 1.000 a 5.000 exemplares, é a tiragem média de um livro de temática política, às vezes chega a 10, ou em casos muito excepcionais mais do que isso. Então, com uma tiragem menor, a gente acaba tendo livros mais caros, e daí quem é que tem acesso aos livros mais caros são as pessoas que têm maior poder aquisitivo, o que é uma raridade no Brasil. Então, esse trabalho invisibilizado acho que é super legal de ser destacado, e daí, felizmente, um
canal como o seu falando sobre isso, mostrando os bastidores, porque é isso, para Angela Davis falar diante de 20 mil pessoas, teve todo um trabalho muito extenso, de toda uma equipe que passou anos cuidando dessa vinda, que revisou todo o cronograma, que se preocupou com o almoço vegano da Angela Davis, para ela estar bem nutrida, porque ela é vegana, para, enfim, todas as questões da gravação, para que esses vídeos, ainda que tivesse 20 mil pessoas lá, para que isso possa chegar em 500 mil pessoas, em 1 milhão de pessoas, a questão da tradução consecutiva, enfim, são muitos lances para trazer um autor para o Brasil, ou para organizar um curso, né? Enfim, é um trampo. Bom, para além do básico que a gente às vezes acaba de dizer, siga o nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso blog, acompanhe nossas redes sociais, porque todas as nossas redes sociais a gente tem uma produção de conteúdo específico para ela e pensada para ela. Então, se você é um louco do Twitter, tem o conteúdo lá para o louco de Twitter, tem o conteúdo, enfim, específico do Instagram, que a gente está investindo bastante também agora e tal. Para além de seguir, acho legal assim, a gente organiza muitos eventos e a gente tem essa proposta de fazer uma promoção extra acadêmica dos nossos livros, porque a gente já tem essa literatura que é muito estudada na academia, então o nosso esforço quando a gente organiza eventos, em geral, é organizar fora da academia, em centros culturais, em teatros, ou enfim, dentro de outros eventos fora da universidade, porque a gente entende que na universidade já vão rolar espontaneamente eventos com os nossos autores, sobre os nossos livros. Essa preocupação de levar a reflexão em torno dos nossos livros, das nossas obras, das questões que a gente trabalha para fora da academia, eu acho que ela é muito relevante mesmo. E quando a gente organiza eventos, a gente também pensa que, para além das pessoas que vão acompanhar isso depois online, que é a maioria, quando a gente está organizando um evento, como o do SESC, como do auditório, ou mesmo algum espaço na Tapera Taperá, numa livraria, a gente está contribuindo para a promoção de encontros entre pessoas e livros, entre pessoas e autoras. Eu acho importante a gente ter essa noção de estar na rua, de estar junto, de estar se conhecendo, de estar aproveitando os livros como uma forma de estabelecer contato com outras pessoas, porque o livro ele é isso, né? E acho que muitas vezes a gente acaba esquecendo e acaba pensando ou agindo em torno de um consumismo muito individual em torno do livro. E uma das preocupações que a gente tem aqui é de promover esses encontros, de possibilitar que pessoas se conheçam, né? De possibilitar que não só os autores se encontrem, como a Patricia Hill Collins encontrou a galera e ficou super emocionada, mas também as pessoas que estão ali na fila ou que estão no público e, enfim, aproveitem esse momento para estabelecer laços, né? Os livros são feitos para serem lidos e circulados, né? Então acho que também vale essa recomendação. Leve o seu livro para passear, se você não vai mais ler, doa ele, deixa em algum lugar, troca com alguém. Se você gostou muito de um livro, dê este livro de presente, organize um clube de leitura, organize encontros, sabe? Tipo, isso é muito relevante, porque também quem não trabalha no mercado editorial raramente tem a noção de como é um mercado pequeno, né? Como as tiragens são pequenas, como assim cada exemplar de um livro vendido faz total diferença. Ainda mais quanto menor for a editora, quanto mais independente for a editora, a gente aqui tem uns livros que a gente vai acompanhando a leitura, vai acompanhando as vendas e a gente vai vibrando a cada exemplar vendido, né? Tem autores que a gente torce muito porque a gente adora, só que é difícil de comunicar ou tem um público muito específico, que daí, cada evento que a gente vendeu 10 exemplares, a gente fica, cara, 10 pessoas novas tiveram contato com essa obra, sabe? Então acho que é importante isso. Se você é um leitor ou uma leitora, seja uma leitora com orgulho e leve os livros adiante, que é algo super importante, não só para você, para a circulação das ideias, mas também para a bibliodiversidade, né? Que é a diversidade aplicada ao mundo dos livros, né? A bibliodiversidade ela depende disso, de você ter editoras diversas, livrarias diversas, espaços de circulação de livros diversos. E o oposto da bibliodiversidade é a concentração, né? É a homogeneização do pensamento. São menos livros de menos editoras em menos livrarias, com menos diversidade de ideias. Então é importante. Quem quiser apoiar,
conheça editoras independentes, conheça espaços de circulação de livros independentes, divulgue isso, circule e vamos todos formar leitores, porque não dá para esperar nada, especialmente agora, do governo. Eu peguei 3 livros da Boitempo, não por acaso, eles têm um corte de 30 anos para trás, ou seja, começam todos eles em 1980, analisando o que a gente pode chamar de neoliberalismo ou capitalismo financeiro, etc. O primeiro deles é do François Chenet, uma obra coletiva coordenada pelo economista francês, que é o Finança Mundializada. Aqui a gente tem, na verdade, a articulação e as grandes mudanças nos sistemas de acumulação, no capital financeiro, no mercado de capitais. É aqui que a gente começa a enxergar as empresas virando empresas não mais exclusivamente produtivas, mas dominadas pelo capital e essa ânsia de retornos cada vez maiores. A gente vê isso hoje com os acionistas, etc., cada vez maiores e mais rápidos. É aqui que as produções dessas empresas começam a migrar para os lugares onde a mão de obra é mais barata. É aqui que a gente começa a ver a entrada dos fundos de pensão, dos fundos soberanos dos países, etc. Então, acho excepcionalmente importante para a gente entender como é que funcionam essas articulações que não começaram hoje. O segundo livro, também com o mesmo corte, quer dizer, a partir dos anos 80, mas olhando a crise, principalmente as crises dos anos, as crises de emprego, de inflação dos anos 70, é do Wolfgang Streeck. E o nome é Tempo Comprado. O Tempo Comprado tem a ver exatamente com isso, quer dizer, quanto tempo mais a gente vai conseguir tapar o sol com a peneira de crises que são cada vez mais profundas. Uma das coisas mais interessantes que eu li aqui nesse livro e super esclarecedoras, a gente fala muito ouve muito falar do endividamento dos estados, das crises fiscais. Ele vem numa interpretação detalhada da passagem do estado fiscal, esse que serve para recolher impostos e distribuir entre todos nós, segundo questões de proteção social e outras, para o Estado endividado e depois a consolidação, passando do Estado endividado para o Estado consolidado, que é isso que a gente está enxergando hoje e que é motivo de briga que não para mais, de negociações que não mais acontecem como a gente já viu algum dia. Uma das coisas que é interessante, ele é um especialista em teoria das crises, o que ele estuda são as crises do capitalismo, da economia capitalista. E ele vem agora, quer dizer, numa etapa final e taxativa de que assim, não há mais lugar para o que a gente conhece como democracia e capitalismo. Essa convivência é uma convivência muito difícil e ele se aprofunda nisso daí. Os 2 livros que eu acabei de falar não têm uma linguagem, apesar de serem assuntos profundos ou densos e complexos, eles não abusam do economês. Eles trazem isso para um público geral. O Streeck ficou espantado com o sucesso que o Tempo Comprado teve de vendas. Ele escreveu um outro livro que vocês talvez tenham visto, que ainda não foi traduzido para o português, ou tem uma edição brasileira, que é Como Termina o Capitalismo. Então é um livro cheio de esperança, em alguns aspectos. E o terceiro tem o mesmo corte temporal, 30 anos, mas se dedica a estudar o Brasil. Então é o Brasil, neoliberalismo versus democracia. São 2 economistas, o Alfredo Saad Filho e o Lécio Moraes. Então, só para uma memória rapidinha, são 3 livros no fundo, um sociólogo, um economista, vários economistas dentro, 2 economistas, mas são livros de economia política. E esse se dedica a estudar a transição da ditadura para a democracia, essa democracia para o neoliberalismo e os embates que a gente tem, quer dizer, como é que se deu a transição da economia industrial
para essa economia de serviços que a gente está vendo, como é que a gente construiu os sistemas de substituição de importação e como é que a gente destruiu isso também, as contradições contidas no meio, todas as negociações, quer dizer, a ascendência dos governos Lula e Dilma, os grandes êxitos e as contradições contidas nisso. Então, acho que a gente tem aqui 3 livros que são bem importantes para a gente entender várias das coisas que a gente está vendo exatamente agora e que não começaram hoje. Então, vem da década de 80, aquele período inaugural que a gente conhece, Thatcher e Reagan, e se espalha pelo mundo. É isso aí.